O Mário Frias, hoje deputado federal, que já foi aí secretário da Cultura do Bolsonaro, chamou um jornalista de anão e tomou o celular dele em pleno Congresso Nacional. Agora isso pode virar caso de polícia. Tem que ter um anãozinho. Isso aconteceu no início de uma reunião da Comissão de Comunicação, no dia 11/5, ontem, se você está assistindo aqui ao vivo, e o jornalista em questão era o Guga Noblar. Antes de falar como é que isso pode virar caso de polícia, vamos ver o fato em si. Tá, vamos ver outro ângulo aqui. Mário, deputado, o senhor me chamou de anão e tomou meu celular. Não, ele que tomou meu celular, me chamou de anão de graça. Eu nem tinha falado com ele. O deputado tá nervosinho, Mário Frias, por quê? Fica mais frio. Vamos ouvir ele de volta? Tem que ter um anãozinho. Sabia que era um anãozinho. Mas enfim, o Álvaro já até comentou isso agora de manhã, né? Mas vou trazer algumas coisinhas aqui a mais. Que o próprio Guga Noblar, né, jornalista, divulgou essas imagens e ele também fez um relato contando o que aconteceu. Vamos falar rapidinho aí dessa história do Mário Frias. Ele, como vocês viram nas imagens que eu soltei há pouco, me agrediu na Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. O motivo eu não tenho certeza ainda. O que aconteceu lá foi que eu estava em pé, parado, esperando começar a comissão, quando de repente aparece na minha frente Mário Frias olhando no meu olho, com aquela carinha de quem estava com raivinha, querendo briga. Eu olhei na cara dele, ele começou a me chamar de anão. Você é um anão, eu sabia que você era um anão, apontando o dedo quase na minha cara. E aí eu virei para ele e falei, ô deputado, se for para me ofender, pelo menos me avisa antes para eu poder filmar. Foi a hora que eu puxei o celular e comecei a gravar. Ele me chama de anão de novo e arranca o celular da minha mão. Eu pergunto para ele se ele vai roubar meu celular, ele coloca o celular em cima de uma mesa e eu pego de volta. Foi isso que aconteceu. Depois eu perguntei mais uma vez por que ele tinha sido agressivo e ele não responde. Ele vai embora porque sabia que tinha cometido um erro, que tinha vacilado. Foi embora e nem voltou mais para a comissão. Ameaçou chamar os seguranças, mas quem correu de lá porque fez coisa errada foi o seu Mário Frias. Ele é que fugiu da comissão, porque ele sabia que estava errado. Você gosta de uma confusão também, Guga? Você gosta de uma confusão. Hein? Pois é. Arrume mais. Arrume mais. Agora, o que não fica claro ali é o porquê que o Mário Frias fez aquilo. Daí o Guga foi falar sobre o possível porquê que ele teria feito aquilo hoje de manhã, no dia 12 de maio, aqui numa entrevista que ele deu lá no UOL. Vamos ouvir ele dizer o que ele acha que levou aquilo. Eu abordei na entrevista a questão da viagem. Ele fala que que ele acredita que foi por causa de uma entrevista que na Jovem Pan, né? E daí eles brigaram no Jovem Pan mais de uma vez lá. Daí o Josias pergunta que entrevista seria essa, daí ele fala. Então, eu abordei na entrevista a questão da viagem que ele tinha feito para fora do Brasil e que tinha supostamente embolsado parte das diárias de um hotel. Ele teria dividido um quarto de hotel e ficado com as diárias de um outro quarto. Vocês lembram dessa história? Ficaram 2 pessoas em um quarto de hotel e ele teria recebido diárias de 2 quartos. Foi essa a história que eu abordei. Além disso, eu também falei do cunhado dele, que na época tinha a história dele ter empregado um cunhado na Embratur para ganhar um salário de R$18 mil e o cunhado sequer comparecia à Embratur, era um cargo de confiança indicado pelo Mário Frias. Então eu entrei nesses 2 assuntos, o do cunhado dele e o caso de nepotismo e o da viagem dele para fora do Brasil, de suposto superfaturamento da viagem. Ele não gostou, a entrevista viralizou, tem um momento que ele comete até uma gafe, ele conjuga errado o verbo, ele fala, não, tinha que ter cobrido os gastos, aí eu explico para ele que é coberto, não é cobrido. Pô, também... Pode se orgulhar. Ele gerou um bom vídeo viral ali, o Guga Noblar. Foi um bom momento do nosso provocador. Então, assim, foi um show, foi um espetáculo essa entrevista, né? Foi muito ruim para ele. E viralizou.
Ele, desde então, passou a me atacar muito nas redes sociais, só que a gente não tinha se encontrado ainda. A primeira vez foi ontem, então eu tô não, volta, supondo Sofia, que foi... para. Acha pra mim o ponto do a gente não tinha se encontrado ainda. Que bonitinha a sociais, frase. só que a gente não tinha se encontrado ainda. A primeira vez foi ontem. Para. Então, põe no Repeat Forever. Não tinha se encontrado ainda. Tão bonitinho. Põe lá. Repare. redes sociais, só que a gente não tinha se encontrado ainda. Tá muito nas redes sociais, só que a gente não tinha se encontrado ainda. Redes sociais, só que a gente não tinha se encontrado ainda. Só que a gente não tinha se encontrado ainda. A primeira vez foi ontem, então eu tô supondo que foi por conta dessa entrevista. Eu fico ali com aquela impressão que tinha uma ternura naquilo. Eu acho que os dois estavam esperando para se encontrar, se bicar e deixar a gente falando sobre isso durante umas 48, 72 horas, porque uma briga dessa ali não vai durar mais do que isso. Daqui a pouco o Flávio Dino já tá lá e danou-se. É outro vídeo do parlamento que a gente vai comentar. Só que daí ele tá querendo, parece que fazer um BO, olha só. Ontem, porque eu tinha, enfim, que trabalhar, eu tinha que entrar no jornal às 6 da tarde, isso já foi ali perto das 6, eu não fiz ainda ontem, mas hoje eu farei, apesar de eu não sou desses que falam que eu confio plenamente na justiça, é claro que eu acredito na justiça, e vamos ver no que vai dar, espero que a justiça seja feita. Tá dizendo aí, vai fazer BO. E eu não posso deixar de perceber, não sou dessas pessoas que confiam totalmente na justiça, mas eu confio na justiça. Eu acho que ele lembrou que tá na mídia hegemônica e tem que tomar cuidado com o que fala nessas horas. Isso é uma coisa que eu digo pro jovem do Brasil pensar, tá? A hora que você cair aí no sistema penal, faça essa reflexão. Qual pessoa na sua vida te julgaria com o ódio que o Moro julgou o Lula? Pense nisso e fique de olho nessa pessoa. De nada, jovem. Não me chame de coach, me chame de couch. E sente na minha cara. Mais do que nunca, a ciência brasileira precisa de incentivo. E a Coca-Cola está sempre disposta a impulsionar os pesquisadores do nosso país. Hoje, a Coca-Cola tem um programa de incentivo à ciência no estado de Minas Gerais, mais precisamente na região da Serra da Moeda. A empresa se instalou no lugar e passou a investir pesado na escavação de poços artesianos. Misteriosamente, os moradores da região ficaram sem água. Alguma coisa está filtrando essa água por lá, né? Onde é que tinha água que me mostra? Na cabeceira do terreno. E aqui embaixo. Aqui embaixo onde? Aqui no fundo, que é isso. E como isso incentiva a ciência? Ora, se não precisassem desvendar o mistério da água desaparecida, muitos cientistas brasileiros não estariam desenvolvendo valiosas pesquisas sobre as nascentes e os lençóis freáticos da região. Mérito da Coca-Cola. Seja você também um pesquisador estimulado pela Coca-Cola. Pesquise e descubra mais sobre os grandes feitos dessa empresa que foram narrados neste Descomercial. Coca-Cola, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.